One Story 9. Abraão, parte 3. Gênesis 18-25. A caminhada da fé de Abraão não foi sustentada pela justiça de Abraão, nem por Abraão em si. Foi inteiramente pela graça de Deus, por Deus somente, por causa do seu nome e por meio do zelo do próprio Deus. A aliança que Deus deu a Abraão foi entre Deus e Abraão, e foi com Abraão. E essa aliança não foi concedida por mérito ou justiça própria. Ela foi dada logo após o momento de maior disciplina na vida de Abraão. Sara terá um filho. Abraão recebe o Senhor, que vem para destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu grande pecado. E ele ouve a promessa: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Apesar de Abraão e Sara já serem muito velhos, e o ciclo menstrual de Sara já ter cessado, Abraão riu, e Sara também riu. Mas Deus declarou: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Sara terá um filho. Esse nascimento impossível continuará com Sansão, Samuel, João Batista, por fim, Jesus Cristo. Todos eles fazem parte da linhagem do Nazireu, uma nação de justiça e retidão. Agora que Abraão se aproximou de Deus através de suas próprias quedas espirituais, Deus revela seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. E ele repete sua promessa. Abraão com certeza se tornará uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Como já vimos, essa bênção é o Evangelho de Deus que será cumprido por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão e o filho de Davi. E Deus diz que, por meio de Abraão, o seu povo guardará o caminho do Senhor, praticando o que é justo e reto, algo que será cumprido mais tarde por Davi, por Salomão, e finalmente por Jesus Cristo. Depois disso, Abraão intercede diante de Deus, pedindo que ele não destrua os justos junto com os ímpios em Sodoma e Gomorra. Em resposta à súplica de Abraão, Deus diz que não destruirá a cidade se houver 50 justos, depois 45, 40, 30, 20. E finalmente, mesmo que haja apenas 10 justos, ele poupará a cidade. Abraão, apesar de seus altos e baixos, agora anda num relacionamento mais profundo com Deus. Ele ouve o plano de juízo de Deus e ousa interceder pelos justos. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Ele chegou àquele lugar de temor do Senhor, um temor que inclui reverência, amor e intimidade ao mesmo tempo. Mas, no fim, Sodoma é destruída, porque nem mesmo 10 justos foram encontrados. Não havia ninguém ali que pudesse se colocar na brecha e deter a ira de Deus. Mais tarde, Pedro chamaria Ló de justo, mas mesmo isso era apenas num sentido relativo. Já sabemos bem que o próprio Ló não era verdadeiramente justo. O juízo de Sodoma e Gomorra. 2 anjos enviados por Deus chegam a Sodoma, e são recebidos e hospedados por Ló em sua casa. Mas naquela noite, os homens da cidade, tanto jovens quanto velhos, se reuniram ao redor da casa de Ló, vindos de todas as partes da cidade. E exigiram: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para nós, para que possamos ter relações com eles. Os anjos, mensageiros do Senhor, apareceram em forma de homens. E a frase "para que possamos ter relações com eles" revela a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Os homens da cidade buscavam relações sexuais não com mulheres, mas com homens. Era um desejo por relações entre pessoas do mesmo sexo. Esse tipo de rebelião contra Deus aparecerá, novamente, mais adiante, no livro de Juízes. A Bíblia ordena que aqueles que ultrapassam os limites do casamento, os que cobiçam o próximo, os que buscam relações entre pessoas do mesmo sexo, e até mesmo os que cometem atos com animais devem ser mortos. Por quê? Porque esses atos de adultério não são apenas pecados físicos, são também adultério espiritual. Eles conduzem ao afastamento do Senhor e à adoração de outros deuses. Os habitantes de Sodoma não vieram apenas da vizinhança. Vieram de toda a cidade, jovens e velhos. Reuniram-se e tentaram invadir a casa de Ló, ameaçando com violência para conseguir o que queriam. Em outras palavras, não havia justos naquela cidade. A Bíblia nos diz que até mesmo Jerusalém foi destruída porque não se pôde encontrar um só justo ali.
Mas o que choca ainda mais é a resposta de Ló àqueles homens perversos. Ele oferece a eles suas 2 filhas, que nunca haviam estado com homem algum, dizendo: Vou trazê-las para vocês. Isso mostra o quanto os padrões morais e éticos haviam desmoronado em Sodoma. Revela a profundidade da corrupção da cidade. Quando as pessoas deixam de lutar pela sobrevivência, rapidamente mergulham no pecado, especialmente no pecado sexual. Sodoma parecia o jardim do Senhor e a terra do Egito, rica e atraente aos olhos humanos, mas, em meio ao luxo mundano, o pecado havia se espalhado de forma descontrolada. No fim, nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. Não havia sequer um que pudesse se colocar na brecha e conter o juízo de Deus. E assim, a cidade foi consumida por fogo e enxofre. A família de Ló teve a chance de escapar, e até seus genros foram avisados. Mas eles riram. Trataram a mensagem de salvação como se fosse uma piada. Quando Ló se separou de Abraão, Abraão tinha cerca de 75 anos. Agora, Abraão está com 99. Isso significa que Ló viveu em Sodoma por cerca de 25 anos. Quando se afastou de Abraão, nada nos é dito sobre sua família. Mas agora, ele tem esposa e 2 filhas. E sua esposa, incapaz de esquecer a vida antiga e tudo o que havia construído, olha para trás e se torna uma estátua de sal. Mais tarde, as 2 filhas de Ló, com medo de que sua linhagem fosse extinta, embebedam o pai e se deitam com ele. Cada uma gera um filho do próprio pai. Esses 2 filhos se tornarão os ancestrais de Moabe e Amon, nações que mais tarde se tornariam inimigas de Israel. Junto com os descendentes de Ismael, nascido de Agar, que Abraão havia trazido do Egito, e com os descendentes de Esaú, filho de Isaque, Moabe e Amon seriam espinhos constantes contra Israel. De volta ao ponto de partida. Depois que Abraão intercedeu diante de Deus sobre o juízo de Sodoma e Gomorra e perguntou sobre os 10 justos, ele se mudou para a terra de Gerar, perto da região do Egito chamada Neguebe. Não sabemos exatamente por que Abraão foi para lá, mas sabemos isto. Ele se afastou do centro de Canaã para suas bordas. E ali, movido pelo medo humano, Abraão mais uma vez disse a si mesmo: Certamente, não há temor de Deus neste lugar. Eles vão me matar por causa da minha mulher. Então, novamente, ele esconde o fato de que Sara é sua esposa e diz que ela é sua irmã. Esse episódio, mais uma vez, é resolvido apenas pela intervenção de Deus. E com a ajuda de Deus, Abraão acaba recebendo rebanhos, gado e servos de Abimeleque, o rei de Gerar. A Bíblia continua nos mostrando que crescer no conhecimento de Deus e andar mais próximo dele não significa que a natureza central de Abraão tenha sido completamente transformada. Abraão continua sendo Abraão, mas Deus continua reconhecendo Abraão como seu filho, seu parceiro, seu aliado de aliança. É por isso que, sem a graça de Deus, nenhum de nós pode permanecer diante dele. A verdade é que a aliança que Deus fez não é apenas algo entre nós e Deus. É algo que deve estar conosco o tempo todo, porque sem ela, somos pecadores com potencial de cair a qualquer momento. Nós também somos pecadores que deveriam ter perecido no dilúvio dos dias de Noé, ou quando o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra. O apóstolo Paulo confessou: Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele também disse: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E novamente, enfrento a morte todos os dias, isso afirmo, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conhecia o segredo da graça. E Jesus também ensinou que negar a si mesmo e carregar a cruz é algo diário. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Assim como ele disse, Deus repetidamente deu a Abraão a promessa de um filho. E com fidelidade imutável, Deus agiu no seu tempo, do seu jeito, exatamente como havia dito. Sara, uma mulher para quem a concepção era humanamente impossível, concebeu. E no tempo exato que Deus prometera, ela deu à luz um filho, a Abraão.
Como Deus havia instruído, o menino recebeu o nome de Isaque. E Abraão o circuncidou conforme o mandamento do Senhor. O Deus fiel não muda. E ele cumpre tudo o que declara. Mais tarde, surgem problemas por causa de Ismael, o filho nascido de Agar. Mas mesmo assim, Deus cuida de Ismael segundo o seu próprio propósito. Não porque Ismael deva ocupar o centro da história da redenção, mas porque Deus, no seu tempo, usa até mesmo Ismael para, no fim, trazer o seu povo de volta para si. Um homem com quem Deus está presente. Depois disso, Abraão se encontra novamente com Abimeleque, rei de Gerar, e com Ficol, comandante de seu exército. Eles dizem a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Eles haviam testemunhado a presença de Deus com Abraão. Aos olhos de um rei e de um comandante militar, homens de grande poder e riqueza neste mundo, Abraão aparecia como alguém que, embora vivesse neste mundo, não tinha seu coração nele, mas caminhava em direção a Deus. Passo a passo, Abraão está se aproximando de Deus. Está se tornando cada vez mais um filho de Deus, não por mérito próprio, mas pela jornada que percorreu pela fé. Uma fé que lhe foi dada por Deus. E toda essa jornada está enraizada no zelo de Deus, não na capacidade de Abraão, um peregrino em busca de sua verdadeira pátria. Não sabemos quantos anos Abraão tinha quando Deus o chamou pela primeira vez na Mesopotâmia, mas sabemos que ele deixou Harã após a morte de seu pai, aos 75 anos, e que se tornou o pai de Isaque aos 100 anos. Quando sobe o Monte Moriá com Isaque, que carrega a lenha do holocausto nas costas, cerca de 15 anos já haviam se passado desde o nascimento de Isaque. Isso significa que Abraão caminhou com Deus por cerca de 40 anos, subidas e descidas, aprendendo quem Deus é e andando com ele. Agora, Abraão, ainda que já fosse chamado filho de Deus, está diante do Senhor com mais maturidade, já não preso à mesma tolice que marcava sua vida de pecador. Ele está agora preparado para a prova que Deus lhe dará. E Deus esperou pacientemente por este momento por mais de 40 anos. Abraão está entrando agora na fase da vida de peregrino, ansiando pela pátria verdadeira. Oferece teu filho em holocausto. A ordem de Deus para testar Abraão começa com estas palavras: Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque. Isaque não era apenas um filho qualquer. Não era apenas muito amado. Ele era o único filho, o presente milagroso dado pela graça de Deus após uma longa jornada de fé, nascido de Sara, que era estéril. Mas agora, Deus ordena que Abraão ofereça justamente esse Isaque em sacrifício. Em segundo lugar, Deus manda Abraão ir à região de Moriá. Isso não foi uma decisão tomada no calor de um momento emocional. Ir até Moriá exigia uma viagem de 3 dias. Deu tempo para o coração de Abraão se acalmar, e para que a razão e os pensamentos humanos retornassem. Qualquer um pode fazer uma declaração rápida e apaixonada como os israelitas tantas vezes fizeram com os lábios, mas não com o coração. Mas Abraão já não é o homem que mentiu 2 vezes dizendo que Sara era sua irmã para salvar a si mesmo. Em terceiro lugar, Deus manda Abraão oferecer Isaque como holocausto. Isso significava tirar a vida do filho, remover suas entranhas e queimar o corpo no altar. Essa foi a ordem de Deus a um homem que agora estava preparado. O que faz Abraão? Levanta-se de madrugada no dia seguinte, separa 2 servos, Isaque, prepara a lenha para o holocausto e parte para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Não há hesitação. E em nenhum lugar das Escrituras vemos Abraão contando a Sara sobre a ordem de Deus. Ele não conversa com ela, porque o desfecho seria óbvio. Se Sara soubesse, certamente o impediria. Ao terceiro dia, Abraão vê o lugar de longe e diz aos servos para ficarem ali. Ele sabe que, se os servos o acompanharem, irão detê-lo. Abraão poderia até usar isso como desculpa para desistir. Mas agora, Abraão fecha essa possibilidade completamente. Ele diz aos servos: Nós vamos adorar e depois voltaremos para vocês. As Escrituras mais tarde se referem a este momento como a fé na ressurreição de Abraão. Então Abraão coloca a lenha do holocausto sobre as costas de Isaque, pega o fogo e a faca em suas próprias mãos, e sobe o monte.
Quando Isaque pergunta: Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso mostra que Abraão ainda não havia revelado a Isaque toda a ordem, mas também revela sua profunda fé. Ele está firme na promessa de Deus. Estabelecerei a minha aliança com Isaque, o qual Sara lhe dará. A fé de Abraão está enraizada na certeza de que Deus age por amor ao seu nome, e de que Deus cumprirá o que ele disse que faria. Quando Abraão chega ao lugar do sacrifício, quando Abraão finalmente chega ao lugar onde deveria oferecer Isaque em holocausto, ele não hesita. Sem demora, constrói o altar, organiza a lenha, amarra Isaque, coloca-o sobre a lenha e pega a faca em sua mão para imolar seu filho. Mas então, Deus o chama com urgência, repetindo seu nome 2 vezes. É exatamente aqui que Deus queria que Abraão chegasse. Deus nunca desejou a vida de Isaque. O que Deus queria era o coração de Abraão, um coração verdadeiramente disposto a oferecer seu filho amado, seu único filho, Isaque. E por meio do coração de Abraão, Deus revela o seu próprio coração, o coração do Pai que um dia entregaria seu filho amado, seu filho único, Jesus Cristo, como sacrifício expiatório na cruz. Pela intervenção de Deus, a vida de Isaque é poupada. Abraão oferece um holocausto pela fé e recebe a afirmação de Deus. Agora sei que você teme a Deus. Então, assim como Deus havia prometido, ele provê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão o sacrifica no lugar de Isaque, e mais uma vez, Deus reafirma sua promessa de aliança a Abraão. Certamente o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Eles conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. A frase, eles conquistarão as cidades dos seus inimigos, é uma reafirmação da primeira promessa da graça. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. O inimigo se refere a Satanás. E a descendência é Jesus Cristo, que viria pela linhagem de Abraão. A frase, por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas, é a promessa de que o Evangelho, por meio de Jesus Cristo, alcançará os filhos de Deus até os confins da terra. Todas as bênçãos prometidas a Abraão não são de natureza mundana ou material. Apontam para o cumprimento do Evangelho e a vinda do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Mais tarde, Abraão experimenta a morte de sua companheira de vida, Sara. Ele compra um local de sepultamento dos hititas e se identifica como estrangeiro e peregrino entre vocês, reafirmando sua identidade espiritual. É ali que Abraão será sepultado. E, mais tarde, também Jacó. Uma vida de descanso. Agora, Abraão começa a pôr em ordem os seus assuntos. Seus anos finais não são gastos em busca de conforto ou prosperidade, mas inteiramente dedicados ao cumprimento da aliança de Deus. Ele envia seu servo de volta à sua terra natal, a Mesopotâmia, para encontrar uma esposa para Isaque, não entre os cananeus, mas entre o seu próprio povo. E pela direção de Deus, Rebeca, irmã de Labão, é trazida para se casar com Isaque, tendo assegurado a continuidade da linhagem prometida, que conduziria até Jesus Cristo. Abraão morre aos 175 anos, 100 anos depois de ter saído de Harã. Como os descendentes de Sete e Sem, Abraão não busca glória terrena. Em vez disso, aparece como aquele por meio de quem a aliança de Deus se cumpre. Ele teme ao Senhor. E, pelo zelo de Deus, vive sua vida em fé até retornar à sua verdadeira pátria. A história de Abraão, que revelou o início da fé por meio de sua vida. E a história do povo de Deus, cujas vidas serão reveladas através de seus descendentes, continuará.